Oi, viajantes da vida! Eu sei que nós estamos atravessando momentos bem pesarosos, muitas criaturas desencarnando em função das dificuldades que nós vivemos na Terra, mas na nossa próxima viagem nós vamos fazer uma reflexão, uma análise da imortalidade à luz da doutrina espírita. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, acione esse sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos. Deixe o seu like agora, se você não gostar lá no final, você pode mudar tranquilamente para dislike. E, sobretudo, role a barrinha lá embaixo e comente para nós sabermos como você tem recebido o nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, nos unamos a Jesus nesse momento de estudos. Não é muito fácil a gente imaginar, atravessar esses momentos agora de pandemia, ver se aproximar aí nos próximos dias, esse dia 2 de novembro de 2021, com uma contabilidade enorme de perdas de vidas materiais. Mas para nós espíritas, a certeza da imortalidade deveria nos confortar, deveria nos consolar, mas a dor da desencarnação, a dor da separação, ela é muito real. Ela existe em cada um de nós. Às vezes nós tentamos mascarar, às vezes nós tentamos negar, mas está aí. Quando vai chegando ali o tal do dia de finados, esse 2 de novembro que está se aproximando, se você vai ver depois que já passou, mas que nós temos esse dia dito especial para celebração dos mortos. E Allan Kardec foi tão inteligente, porque ele, para nos garantir a imortalidade, para nos fazer pensar sobre a nossa imortalidade, dentro da certeza de mortalidade do corpo físico, é verdade, gente. Porque olha só, uma das certezas da vida material é que esse corpo vai morrer. Uma hora chega a morte física. E aí a gente precisa conciliar essas duas ideias. Mas Kardec vai lá na cultura mundial, na cultura de todos os povos, em todas as formas, desde o passado mais remoto, sempre existiu uma certa veneração, um certo respeito em relação aos mortos. E o codificador pergunta aos benfeitores espirituais se esse respeito, se essa veneração, algumas culturas inclusive fazem festas e levam essas festas para os cemitérios, onde estão os despojos materiais daquelas pessoas que elas amavam. E aí Kardec pergunta, então, se esse tipo de cultura, se esse tipo de comportamento é uma certa intuição, já é uma percepção da nossa parte a respeito da imortalidade. E os espíritos respondem que sim, que essa adoração não é bem o termo, que essa veneração, que esse respeito em relação aos mortos é devida à certeza que nós temos que só o corpo morreu. Que todas aquelas criaturas que nós amamos e que nós vimos o corpo morrer, continuam vivendo da imortalidade. A questão é que nós precisamos conciliar a imortalidade, o que seria uma força consoladora imensa. Imagine mais de 600 mil desencarnações devidas à Covid-19, nesse momento mais ou menos aí, enquanto nós gravamos esse vídeo. E aí nós começamos a nos perceber, a nos cobrar. Como consolar essas pessoas? Como levar a mensagem de esperança diante da realidade fria, de a realidade que às vezes não permite sequer aquele rito do velório, que é um momento de passagem, que é um rito de distanciamento, pelo menos do corpo físico, que é um momento de conscientização em relação à finitude da vida material. E nós não podemos passar por isso devido às restrições sanitárias. E aí a gente começa a pensar como conciliar a realidade, a dura realidade da morte material, com a certeza consoladora da imortalidade. Nós precisamos estudar mais. Nós precisamos refletir mais como espíritos, até porque essa ideia da desencarnação, ela é uma dor real. Se negarmos isso, aí é que a gente vai sofrer mais. Se negarmos o luto, o estado de sofrimento que surge em função da desencarnação de um ente querido, a gente acaba prolongando essa situação por causa da negação. E é lógico, num primeiro momento, a gente tenta negar, a gente tenta transferir a responsabilidade para os outros, mas não tem jeito. O corpo morre e nós vamos precisar aceitar. E aí o codificador pergunta aos amigos espirituais, já lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, a respeito disso. Afinal de contas, é dor ou não é dor? É sofrimento ou não é sofrimento a desencarnação? Porque de vez em quando nós espíritas tentamos nos convencer da imortalidade
negando a mortalidade, negando a possibilidade de morte do corpo físico. Então a gente nem fala assim, fulano morreu. A gente fala, fulano desencarnou. E a gente, estudando o Livro dos Espíritos, vai perceber o seguinte, a morte, que é a paralisação das funções do corpo físico, a extinção das funções do corpo físico, às vezes acontece antes, às vezes acontece depois da desencarnação. Em algumas situações, o espírito já se desvencilhou do corpo que está lá perecendo, que está lá definhando. É raro de acontecer, é caso de mérito, mas em outras situações, e é mais frequente, primeiro morre o corpo físico, depois vem os técnicos da espiritualidade nos buscar, fazer o desligamento do corpo. Aí é que ocorre a desencarnação. Você quer informação sobre isso? Quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Está aqui, ó. Este é o livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, em que ele vem fazer pesquisa de vários casos de desencarnação para a gente perceber que desencarnação não é tudo igual. Não é morreu e acabou. Ao contrário, tem todo um processo, tem todo um mecanismo, tem todo um jogo de tarefas que os espíritos desencarnados realizam para poder libertar um espírito que está desencarnando. Mas voltando aqui ao Livro dos Espíritos agora, a gente vai lá com Allan Kardec na quarta parte entender essa dor. E entender como é que os espíritos nos falam a respeito dela, de uma forma muito serena. Mas também vão nos advertir depois disso. Olha só que interessante. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? É verdade, ninguém quer que um ente querido morra. Nós gostaríamos de ter a possibilidade de caminhar junto com eles por toda a nossa existência. É um tanto de egoísmo isso. Imagina nós, que temos aí mais ou menos a faixa dos 60 anos, que temos lá uma mãe com 90 anos, com 100 anos, que o corpo já não funciona, que os olhos já não enxergam mais, que os rins já estão parando, fazendo hemodiálise. Nós queremos aquela criatura junto da gente, agarrada ali. Não seria um ato de amor deixar que ela se vá, se for das leis divinas, se fizer parte das leis divinas, o que não é obrigatório também, não é querer que vá, né, gente? Ah, a mamãe está sofrendo tanto, tomara que ela desencarne logo. Não é isso, não. É diferente. É a intenção, é a percepção de que não vale a pena manter um espírito amado num corpo definhado só porque nós queremos a presença física dele. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação. É a lei comum a todos, para todos. Mas já é um consolo poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aqui, lógico, os espíritos estão falando a respeito da mediunidade, o que não quer dizer que nós sepultamos o corpo de um parente um dia, no outro dia a gente tem que estar procurando uma fila de centro espírita ou de centro que não é exatamente espírita, com um médium para receber uma mensagem desse parente desencarnado. Não é por aí. Existem outras formas de comunicação. Ali os espíritos não deram muitos detalhes, mas nós sempre encontramos com esses entes queridos quando o equilíbrio deles, quando o equilíbrio nosso, no mundo espiritual durante o sono. O desprendimento pelo sono nos coloca com uma liberdade de poder ir encontrar com eles. A obra de André Luiz é farta de exemplos disso. Vou sugerir até uma outra. Está aqui, ó, o livro Os Mensageiros. Vai lá ver o sonho de Nieta, que é uma jovem que está passando por um momento difícil e ela sonha com a avó e ela tem um encontro espiritual com a avó. Então, outros meios para nós podermos nos relacionar com esses espíritos amigos, nós temos. Então, é consolador. Essa ideia de que eles continuam vivendo, essa ideia de que nós não vamos fugir do transe da morte do corpo físico, mas nós podemos entender, interpretar de forma muito mais calma, muito mais serena, muito mais elegante até. Elegante no sentido não é da frieza, porque de vez em quando a gente quer bancar o muito elegante no velório de um ente querido e não derrama uma lágrima, e fica lá se roendo de saudade, e fica lá com aquela cara macerada, ou então finge que está bem, está tudo rindo, recebe as pessoas rindo, quando está desmoronado por dentro. Vamos sentir dor, gente. Vamos entender que, como os espíritos disseram ali, ó, essa dor é comum, atinge tanto o rico quanto o pobre, atinge o saudável, atinge o doente, vai atingir a todos nós. Mas nós termos a certeza de que eles não morreram, de que eles não acabaram com aquele corpo físico, já deveria ser fonte de consolação para nós. Esse é o problema. Essa incerteza, que as outras religiões às vezes têm uma dificuldade danada para passar, essa convicção de mortalidade, porque eles consideram aquela separação definitiva, eles consideram julgamento, eles consideram um sono durante todo o período da eternidade até que venha um juízo final. Então essas coisas muito vagas causam essa dor muito mais aguda. Dificultam o transe e a extinção, o esgotamento do momento de luto. Mas o Espiritismo vai nos trazer outras situações mais interessantes. Aí vem a questão.
Nós percebemos ali, ó, na 934, eles podem se comunicar conosco, eles continuam sentindo, continuam pensando em nós, e se continuam sentindo e continuam pensando em nós, o que acontecerá se eles nos virem arrancando os cabelos, desesperados, sofrendo, reclamando de Deus, brigando com Deus? Tem gente que briga com Deus, que briga com os santos, porque não manteve junto dele aquela pessoa que desencarnou. E aí, o que esses espíritos sentiriam? E é lá na questão 936 que nós vamos ver Allan Kardec tratando desse ponto. Olha como é elegante também a resposta dos amigos espirituais, para nós vigiarmos, para nós não castigarmos os nossos entes queridos que desencarnaram com queixas sem propósito. Kardec pergunta: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocaram? E aí eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante, fora de propósito, o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E olha só que coisa interessante. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Então, repercute sim. Esse desespero bate lá do outro lado, bate lá na vida espiritual, nos seres que nós amamos, como se fossem verdadeiras chicotadas. Chicotadas na alma, cortando o coração, fazendo sentir dor por nós. Dor no sentido dor moral, gente. Não é dor física, porque eles não têm mais um corpo físico. Mas a dor moral. Aquela sensação assim, puxa vida, olha lá, meu filho está cobrando que eu desencarnei e deixei ele desamparado. A minha esposa está reclamando que eu deixei ela desamparada. E aí vem aquilo repercutindo muito dolorosamente, muito terrivelmente no mundo espiritual. Casos assim também são trabalhados, são socorridos lá no mundo espiritual pelos benfeitores. Mas nós podíamos fazer melhor, né, gente? Nós podíamos não castigá-los assim. Mas e por que repercute tão mal? Aí está ali, ó. Porque esse desespero denota falta de confiança em Deus, denota uma situação ou uma cobrança que dificulta o nosso progresso, já que a gente está agarrado a essas sensações materiais, dificulta o nosso progresso e, como ele diz ali, retarda o possível reencontro. Ah, mas a gente pode reencontrar? A gente pode reencontrar. Essa é a questão. Os espíritos se sentem felizes com a lembrança que nós temos deles, mas eles também se sentem muito tristes com o nosso desespero, com a nossa inconformação ou com as nossas atitudes desequilibradas diante da morte. E é por isso que o codificador volta, falando agora para a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai estudar então essa ideia, essa nossa relação da sociedade terrena com a morte e com os chamados mortos. E depois nós vamos buscar a ajuda de Emmanuel para poder entender melhor isso e para poder nos consolar mais. A proposta da doutrina espírita é consolo. Sou solidário a vocês, também tenho situações, momentos de família em que parentes nos foram tirados fisicamente por causa da enfermidade, por causa da pandemia. Então nós podemos buscar consolação, entender melhor isso. Agora, que eles vão continuar nos amando? Vão. Que eles vão continuar sentindo? Vão. E aí o codificador pergunta, eles sentem mesmo? Ele quer confirmar, né? Isso lá na questão 320. Ele quer confirmar. Os espíritos são sensíveis às lembranças que deles guardam, os que lhes foram caros na Terra? E aí os espíritos respondem, muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então não tem aquela história de morreu, acabou. Todo pensamento que a gente manda para eles, todas as vezes que nós nos recordamos deles, e aí vem a sugestão, não se recorde do seu ente querido que desencarnou naqueles momentos finais, nos momentos dolorosos. Faça uma lista, se precisar, faça uma lista num caderno, mas faça uma lista dos momentos felizes, dos momentos bons que vocês viveram com eles. Daqueles momentos de alegria. Por exemplo, essa minha prima que desencarnou era a comediante da família. É a comediante da família. Então lembrar dela nos momentos mais alegres é para nós extremamente consolador. E para ela levará também pensamentos de felicidade, pensamentos de refazimento, pensamentos de alegria. Porque essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Agora, vamos pensar neles só no dia de finados? Vou esperar chegar o dia 2 de novembro, comprar um ramalhete de flores e levá-lo ao cemitério, botar em cima de uma sepultura onde só tem osso. Aliás, onde às vezes nem tem mais ossos, porque as sepulturas são recicladas muito rapidamente. E aí essa é a preocupação do codificador. Será que os espíritos, porque algumas culturas têm essa ideia de que no dia de los muertos, né,
vêm os espíritos então visitar os familiares. E aí as famílias fazem comemorações, fazem uma ceia pensando nesses mortos. Isso é muito da cultura mexicana, como aparece nos filmes. A gente também não tem muito aprofundamento nisso. Mas Allan Kardec então diz assim, essa cultura do Dia dos Mortos faz com que os espíritos se reúnam nas necrópolis, se reúnam nos cemitérios, procurem os familiares naquele dia. Olha que pergunta interessante essa 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? E aí os benfeitores respondem, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em outros. Então para aí, gente. Não gaste dinheiro com flor para ir no cemitério, não. Pensa no ente querido já, nesse instante. Manda para ele, você está assistindo a palestra, se quiser faz uma pausa, pausa aí o vídeo. Faz uma pausa, faz uma oração e manda um bom pensamento para todos os entes queridos que agora passam pela sua mente. Eles vão receber. Não precisa esperar o dia de finados. Não precisa esperar aquele momento solene. E essa é uma questão muito importante para nós. O quanto nossos sentimentos levam energia refazente. Lembram da resposta da questão 320? Em que os espíritos disseram a Allan Kardec que se são espíritos felizes, a nossa lembrança deles vai deixá-los mais felizes ainda. E se estão passando por algum problema, se não foram tão evoluídos assim, se estão lá no mundo espiritual inferior, receber os nossos pensamentos de alegria, receber os nossos sentimentos bons, serve para eles de consolação. Porque eles são atraídos pelo nosso pensamento. Pode até ser, pode até acontecer, e a gente não tem que ficar desejando isso, né? Mas que se eles estiverem em condições, se eles estiverem equilibrados, porque não vai haver violação das leis divinas, nós vamos conseguir, inclusive, esse contato mental com eles. Se eles estiverem equilibrados e se nós estivermos equilibrados também, não imagine o contato com o ente querido desencarnado pelo desespero. Isso não será saudável nem para nós, nem para eles, como nós também já vimos lá na resposta que os espíritos deram na questão 936. Então, nessa 921 aqui, fica claro para nós que a gente não precisa do dia de finados para mandar bons pensamentos para os nossos entes queridos. Experimenta. Experimenta, inclusive, daquelas criaturas que não eram tão queridas assim. De vez em quando é bom a gente mandar bons pensamentos para os inimigos desencarnados, para que eles se libertem, para que nós nos libertemos deles, para que nós criemos em torno de nós uma aura de paz, de harmonia, que nos proteja. Porque é exatamente isso que acontece. Quando nós pensamos neles, nós enviamos o nosso pensamento. E aí vem Kardec, então, querendo pontuar. Nós estamos aqui no dia 30 hoje, dessa vez. A primeira exibição dessa palestra é 30 de outubro. Nós estamos aqui no dia 30 de outubro, daqui a alguns dias vem lá o dia de finados, e aí vocês estão deixar para pensar no ente querido só lá? Só daqui a 3 dias? Precisa não, né? Vamos pensar neles agora, com carinho, com amor, porque o dia de finados não é mais importante que os outros. Olha o que o Kardec pergunta na 321A. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? Resposta dos espíritos, nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque é maior o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, gente, acaba com essa história de culto ao cadáver, de visita à sepultura. Deixe em paz os despojos dos desencarnados. Não nos preocupemos com eles, eles não estão ali. Aliás, por falar em não estão ali, me ocorre uma canção belíssima. Existe um coral infantil em Londres chamado Libera. Um trabalho muito sério, de muitos anos já, de mais de 40 anos já de trabalho. E é muito interessante a gente observar como, ligados à igreja anglicana, ligado à Catedral de St. Philip, eles conseguem ter um diretor artístico, um diretor do coral, que tem uma visão mais ampla da vida. E uma das canções que o Robert Priceman compôs, fala exatamente sobre isso. O título em inglês é Do Not Stand at My Grave and Weep, ou seja, não fique aí junto da minha sepultura chorando, lamentando. E ainda tem outros 2 versos. I am not there, eu não estou lá. I do not sleep, eu não durmo. Porque de vez em quando vem, principalmente nas fileiras protestantes, a ideia de que um ente querido desencarnado vai dormir até que chegue o juízo final. E isso acontece até com aqueles que têm essa crença muito arraigada, ficam nesse estado de torpor. De novo, lá no livro Os Mensageiros, André Luiz visita as chamadas múmias. Espíritos que estão nesse estado de pesadelo, de sonolência, mas de pesadelo no mundo espiritual. E esses espíritos estão naquela condição que a gente vê
dessa canção lá do Grupo Libera, cantada. Eu vou colocar o link para vocês assistirem o vídeo aqui embaixo, na descrição, para vocês poderem ir lá e ver que bonito. E acompanhem o trabalho desse grupo, é um trabalho legal, é um trabalho muito sério, e são músicas que enaltecem, são músicas que elevam. Crianças lindas de todas as etnias, cantando de forma sublimada, levando arte às criaturas como nós, às vezes tão carentes de alegria, tão carentes de arte, tão carentes de música boa. Então, do not stand at my grave and weep. Não fique aí perto da minha sepultura, não fique em pé perto da minha sepultura lamentando. Eu não estou lá, eu não estou dormindo, é o que dizem os versos dessa canção do Libera. E a gente podia meditar mais sobre ela. Afinal de contas, essa ideia, essa percepção de que os entes queridos não estão nos ossos, não estão na sepultura, ninguém vai ao cemitério ver a vovó. Ninguém vai ao cemitério ver o filho que faleceu. Seu filho desencarnado pode estar aí do seu lado, minha amiga, meu amigo. Sua mãe desencarnada pode estar aí ao seu lado, agora que vocês estão pensando nela com carinho. Agora que durante essa palestra nós estamos falando deles com tanto carinho, equilibre os seus pensamentos, equilibre os seus sentimentos e provavelmente vão ter uma visita muito agradável, não percebida, porque nem todos nós temos mediunidade. Graças a Deus também não vamos ficar vendo os desencarnados por aí, senão nós não aguentaríamos essa percepção do mundo espiritual constante. Mas pode ser que nesse instante, porque nós estamos pensando neles com carinho, eles se aproximem de nós. E isso já seria fonte suficiente de consolação. Mas aí a gente volta lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, em que os benfeitores dizem a Allan Kardec que nós podemos nos comunicar com eles por outros meios, por vários meios. Então se atesta a imortalidade. A imortalidade é um princípio espiritualista, não é só da doutrina espírita. É um princípio de todas as religiões. Basta não ser materialista para acreditar que em nós existe alguma coisa que vai sobreviver a esse corpo, que vai além desse corpo material. Agora, uma coisa que a gente também não vai negar é que esse corpo vai parar. E aí, eles vão continuar uma vida no além. Todas as religiões falam disso, nem todas dão detalhes. Nem todas têm, por exemplo, um livro, O Céu e o Inferno, em que Allan Kardec vai, na segunda parte, entrevistar os desencarnados. A gente às vezes acha que a série de André Luiz é a primeira série de livros que trata da vida no mundo espiritual. Mas o primeiro livro espírita, primeiro livro da codificação que trata da vida no mundo espiritual é este aqui, ó, é O Céu e o Inferno. E é nele que Allan Kardec, lá na segunda parte, vai entrevistar espíritos das mais variadas ordens, das mais variadas categorias, para saber como é que eles estão vivendo lá de lá. Porque, apesar da gente viver aqui, amar as criaturas, uma hora nós vamos ter essa separação física. Seja por cronologia diferente, uns muito mais velhos que os outros, e é esperado que os mais velhos desencarnem primeiro, seja por um acidente qualquer, vários motivos podem causar a separação, podem causar a dor, e a dor causa luto. E nós já dissemos antes, luto é real, não é uma doença. O luto prolongado pode precisar de ajuda terapêutica, para que a pessoa aprenda a lidar com aquela sensação de perda que algumas vezes leva à depressão. E aí vai uma outra sugestão de livro, este aqui, ó, do Isaías Claro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. E ali o luto aparece como uma das causas de depressão. Nessa situação, o luto, que é uma reação, segundo os psicólogos, natural e saudável à dor da separação, passar por aquele momento de luto, aquele primeiro instante de perplexidade, depois um instante de negação, muito mais negação por um desejo que nós queremos que não fosse assim do que negar que aquilo aconteceu. Por isso é tão importante ter os despojos para fazer o sepultamento, ter os despojos para fazer a cremação, porque aí você vê que aconteceu, você vê que já não existe mais vida naquele corpo. A pior coisa que pode acontecer é a incerteza, como deve ser imenso e prolongado o luto das famílias de desaparecidos. Daí a necessidade de se dar um destino, daí a necessidade de prestar contas dos desaparecidos perseguidos de ditaduras, dos desaparecidos em acidentes, em desmoronamentos, em barreiras que se rompem. Das crianças que desaparecem, os pais passam o resto da existência material procurando por elas como se ainda estivessem encarnadas e de repente aparece então uma moçada, alguns restos mortais em que se identifica aquele ser. E só assim o luto acaba caminhando para a sua extinção, caminhando para a sua finalização, caminhando para o seu termo. Então vamos ver o luto como uma reação saudável. O problema é quando o luto se estende e chega ao desequilíbrio. Ou leva ao desespero por um lado, ou leva à depressão por outro. E já que a gente está falando de música aqui, e já que nós estamos lembrando de músicas, né, lembramos de uma música de um grupo inglês, de um coral inglês de crianças, vamos nos lembrar de uma música do nosso cancioneiro popular brasileiro, que é de autoria de Gilberto Gil,
que é de muito tempo atrás. E ela dizia assim, olha, tenho pena de quem chora tenho dó. Quando o choro de quem chora não é choro, é chororô. E ainda continua, né? Quando uma pessoa chora o choro baixinho, de lágrima correr pelo cantinho do olhar, não se deve duvidar da razão daquela dor. Nem se deve atrapalhar, sentindo seja o que for. Mas quando a pessoa chora o choro em desatino, batendo pino como quem vai se arrebentar, aí penso que é melhor ajudar aquela dor a encontrar o seu lugar no meio do chororô. Olha só, letra de música, em Floresta Espírita, mas não é a verdade? Ajudar a desconsolação a encontrar consolação. Chororô é isso, é esse desespero, é essa coisa mais desesperada que leva as criaturas ao desequilíbrio. E o Gilberto Gil já havia percebido isso lá na década de 80, que era necessário tratar. Então tratemos, cuidemos dessa dor imensa que é a separação material, mas tratemos dela com a certeza da imortalidade, e não de uma imortalidade vaga. Como as outras propostas religiosas costumam dizer, não morreu, tudo bem. Mas o que está vivendo? Está vivendo como? Onde é que está vivendo? Com quem que está vivendo? De que maneira está vivendo? Não, está dormindo, está nos braços do Senhor. Quando ouve essa história de que está nos braços do Senhor, aí que a pessoa se desespera mais ainda. Porque se está com Deus e eu me sinto imperfeito, talvez a gente não se encontre nunca mais. E esse é o grande problema das doutrinas que colocam essa separação definitiva ou essa reunião com os entes queridos só depois da desencarnação, só depois do momento da morte. Elas não ajudam o chororô encontrar o seu canto, o seu jogarzinho, para poder se tornar um choro mais simples, um choro sentido. E aí cabe a nós, cabe só a nós, com o conceito que a doutrina espírita nos traz, com os valores que a doutrina espírita nos traz, fazer com esse ajuste. É nessa hora que nós vamos recorrer a Emmanuel com mais um instrumento de consolação. Dessa vez, no livro Caminho, Verdade e Vida. Este aqui, que vocês estão vendo a capa, que depois a gente vai trabalhar o texto, pelo menos algumas partes interessantes desse texto, que poderia ser utilizado muito mais para falar a respeito de mediunidade, de comunicabilidade, mas olha só, gente, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, por ser um princípio da doutrina espírita, é também um instrumento de consolação. É também uma ferramenta para nós nos sentirmos consolados. E é exatamente isso que Emmanuel vai falar para nós. Mas ele vai trazer para nós a ideia, esse conceito que aparece, ele vai buscar lá do Evangelho. Como sempre, ele pinça um versículo e a partir daí, então, ele vai nos mostrar reflexões do contexto. Esse contexto acontece, nós vamos ver ali agora aparecer, na Transfiguração do Tabor, que Allan Kardec também utiliza. Utiliza para tratar da questão da imortalidade, utiliza para falar de reencarnação, quando os discípulos estão voltando com Jesus e tentam falar em fazer uma tenda para Moisés, para Elias, e aí Jesus diz que Elias já veio, porque eles questionam que Elias tinha que vir primeiro. E aí olha só que coisa interessante, porque é dessa forma que aparece no Evangelho a Transfiguração no Tabor. Aconteceu que, passados quase 8 dias depois que disse essas palavras, Jesus levou consigo não só a Pedro, mas a Tiago e João, e subiu um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se alterou em suas vestes, e suas vestes se fizeram alvas e refulgentes. E aí o versículo que Emmanuel traz para nós. Eis que falavam com ele 2 varões, eram Moisés e Elias, que com majestosa aparência lhe disseram que sua partida havia de cumprir-se em Jerusalém. Então essa é uma questão que a gente não vai perder de vista. Os espíritos estavam ali, foram reconhecidos por Pedro, Tiago e João, que estavam junto com Jesus, que funcionaram ali de médio de efeitos físicos, provavelmente, porque eles estavam meio sonolentos, mas eles achavam, perceberam, que era Moisés e que era Elias. E aí vem assim, mas olha só, tem a tal proibição de evocar dos mortos, que é do próprio Moisés, o que a gente faz? E aí a gente começa a pensar, por que Moisés proibiu a evocação dos mortos? Porque os judeus abusavam. Eles queriam consultar os mortos para achar tesouro, para achar casamento, para fazer mal para o vizinho. E aí, lógico, o legislador judeu proíbe. Mas olha só como é que Jesus mostra que a comunicabilidade não é proibida. Ela é indevida quando mal utilizada. Ela é devida quando abusam dela. E é exatamente isso que as culturas religiosas, que o sacerdócio formal resolveu vetar. Pegaram lá do Velho Testamento a proibição de Moisés e trouxeram para o cristianismo. Para quê? Para que a gente não tivesse vontade de buscar o intercâmbio com o mundo espiritual e receber deles, dos espíritos diretamente, dos viventes do mundo espiritual diretamente, informações sobre a vida no mundo espiritual. Porque aí fica fácil, né? O sacerdote te diz se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Ele te dá absolvição para você ir para o céu se ele quiser ou se não quiser. Então a gente começa a ficar dependente. E é exatamente nesse ponto que Emmanuel começa a tocar. Muito dessa ferramenta de consolação foi tirada de nós pelo interesse sacerdotal.
Foi roubada de nós essa possibilidade de consolação. Ainda bem que no século XX, que do século XIX em diante, né, sejamos mais claros em relação a isso, mas que no século XX, com mediunidades luminosas como a de Chico Xavier e tantos outros companheiros, os nossos queridos desencarnados começaram a mostrar o quanto estavam vivendo e o quanto era possível viver. E é lógico, o problema não está na comunicação com os espíritos. O problema está no abuso dessa faculdade para fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas o que faz o sacerdócio? Vou manter-me em poder, vou me fazer de único intermediário entre os homens e Deus e digo que eles estão proibidos de se comunicar com os mortos. Mas então eles sabiam. Porque olha só, pensa bem, Moisés ia proibir um trem que não acontece só porque acontecia. Ah, não, mas é o demônio. E é exatamente isso aí que Emmanuel vai tratar. Olha só, nas várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Mas não é. É medo de perder o status. É medo de perder a posição de intermediário entre o homem e Deus. Só que, muitas vezes, inclusive, essa situação, essa passagem ali do Evangelho de Lucas, ela alerta para a gente, olha, mas era Jesus que estava conversando com espíritos e espíritos conhecidos. E espíritos relativamente famosos, não é? E é exatamente isso que aparece. Emmanuel nos diz o seguinte: entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Então, muita gente vai dizer, não, mas olha só, nessa transfiguração do Tabor aí, Jesus não falou com os mortos, não. Porque eles não podem dizer que é o demônio, né? Foi identificado que era Elias. E aí eles dizem assim, mas Elias não morreu. Elias foi levado num carro de fogo para o céu. Gente, Elias está relatado lá, e o que é complicado a gente interpretar, porque fica difícil mesmo, entender como é que um corpo físico desaparece assim, pode ser que seja só uma história, mas Moisés morreu. Está a morte de Moisés lá no Velho Testamento. Ele não chegou a entrar na Terra Prometida, por causa dos seus erros, por causa dos seus deslizes. Então, está ali. Jesus conversa com Elias, que supostamente não morreu, mas com Moisés, que morreu. E olha que interessante, conversa exatamente com aquele legislador que havia proibido no passado o contato com os desencarnados, para mostrar que ele, Jesus, tinha autoridade moral para quebrar um preconceito e estabelecer então novos conceitos de relacionamento, novos conceitos de contato com o mundo espiritual para buscar consolação, para buscar aprendizado, para buscar várias outras situações. E não foi só essa vez aí que Jesus conversou com os mortos, né? Venhamos e convenhamos, tem muitas passagens no Evangelho em que Jesus conversa com espíritos sofredores. O caso do endemoniado gadareno, que eles dizem que são uma legião. O caso do jovem lá endemoniado também, que aí é essa questão. Todos os textos viram lá com influência do demônio, influência do demônio, influência do demônio, para botar medo em vocês, para botar medo na gente. E aí olha só o que Emmanuel nos diz. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com as almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então a gente vê Jesus na terapêutica desobsessiva que ele iniciou a conversa com os desencarnados, só que com os desencarnados sofredores. Como eram criaturas que expressavam a sua inferioridade, que expressavam a sua maldade, foi fácil para o sacerdócio chamar aquilo de demônio. Criaram um ser à parte, uma entidade malévola à parte para botar medo. E aí eles começavam a impedir o contato, a impedir a fonte de informações pelo medo. Não vai lá não, não vai porque é o demônio. Não entra nesse negócio de centro espírita porque você só vai encontrar demônio lá. O problema é que eles esqueceram da transfiguração do Tabor. Eles falam muito de demônio quando são espíritos atrasados. Mas como é que eles vão explicar a transfiguração do Tabor? Engraçado que nenhum conseguiu me explicar até hoje. Nenhum conseguiu me dar uma resposta satisfatória se não era o demônio, porque afinal de contas os discípulos, Simão, Pedro, Tiago e João, identificaram naquela reluzência toda, na resplandecência de Jesus, conversando com aqueles espíritos, e mais, os espíritos vieram, segundo os discípulos, informar a Jesus como seria o seu passamento e que deveria ser em Jerusalém, e que a sua tarefa missionária terminaria em Jerusalém daquela forma dolorosa. Então foram muitas informações, foi uma baita confabulação, ao ponto de, quando eles estavam voltando, confuso,
Pedro pergunta assim, Senhor, você não acha que vale a pena a gente montar uma tenda para você, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias? Olha, tendas separadas, não era nem uma tenda para os três se reunirem, não. Era uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Hotel 5 estrelas do mundo espiritual. Nada disso. E aí Jesus disse que não era necessário, não. Porque aqueles espíritos não tinham necessidade de tenda, né? Não tinham necessidade de um abrigo material. Mas fica a transfiguração no Tabor como esse enigma. Para os nossos companheiros que tentam falar sempre que comunicação no mundo espiritual é coisa do demônio, que eles expliquem como no Novo Testamento Jesus conversa com dois espíritos e com certeza Moisés tinha morrido e volta dos mortos para conversar com Jesus. Que Elias tenha desaparecido num carro de fogo, a gente não vai nem entrar em debate com eles. Mas Moisés morreu, gente. Moisés tinha sido enterrado fora da terra prometida, o corpo de Moisés. E ali estava o espírito de Moisés conversando com Jesus, falando com ele. E é exatamente isso que Emmanuel vai tratar para nós. Não tem desculpa, não dá para usar a desculpa de que é o demônio, porque aqui eles são conhecidos. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento. Esse Transfiguração no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Então Jesus está ali conversando com dois espíritos renomados, dois missionários do povo judeu. E aí, lógico, identificados. Isso é que é o mais importante. E Emmanuel faz questão de chamar a atenção. Identificados. Não foi assim, eles viram um espírito, apareceram dois espíritos conversando com Jesus, ou apareceu um anjo conversando com Jesus. Identificado, tem nome, só não tinha RG, porque na época não tinha RG. Só não tinha certidão de nascimento, porque na época não se fazia papel, não tinha nem papel, tinha papiro. Então elas são espíritos que estavam ali reconhecidos pela sua grandiosidade, pela impressão que eles causavam. E é exatamente isso que Emmanuel trata para nós, olha só. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados, e bem identificados mesmo. Não tem essa de dizer assim, ninguém sabia quem eles eram, era um anjinho, era um espírito alado. Era Moisés e era Elias. Dois espíritos conhecidos, dois trabalhadores importantes. E aí, olha só que coisa interessante, né? Isso já atesta para nós, os nossos mortos, aqueles que atravessaram o sepulcro, como Emmanuel fala lá, que é a porta que se abre entre os dois mundos é o sepulcro, atravessaram essa porta, podem atravessar de volta. Temporariamente? Temporariamente. Mas permanentemente só por uma reencarnação. Mas a gente ia entrar em outro debate com os companheiros de outra religião que não ia dar conta e que não ia caber numa palestra. Mas vamos pensar nesse aqui, nessa transfiguração do Tabor. E aí Emmanuel vai fechar o texto que aparece lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 67, dessa forma. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro. E Emmanuel faz questão de frisar Moisés, aquele que morreu, que todo mundo sabia que tinha morrido mesmo, e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Os mortos voltam de sua nova vida. Não existe a morte. Existe a morte do corpo físico. Existe a extinção da vida material. Mas a morte do espírito não existe. Os nossos mortos continuam, mortos entre aspas, continuam vivendo. Continuam vivendo e atestando que continuam vivos. Os nossos mortos continuam sentindo. A morte, a imortalidade deixa de ser uma abstração, porque não tem mais que esperar um juízo final para o reencontro. Nós podemos, pelo pensamento, pelo sentimento, pela prece, tocar os nossos entes queridos que desencarnaram. Você aí, assim como eu, que tem um parente que desencarnou agora, recentemente, por causa da Covid-19. Oremos por eles com muito carinho. Enviemos para eles, e não só para eles. Lembra daquele pai que já desencarnou há mais tempo? Daquele tio que já foi também? Dos avós? Quantos de nós, da infância, temos lembranças queridas, lembranças doces dos nossos avós? Ai, como eu tenho saudade da minha avózinha, do meu avôzinho, dos meus dois avós, que a outra, uma das avós eu não cheguei a conhecer encarnado, mas eu conheci uma avó, a materna, e dois avós, o paterno e o materno. E de todos eles eu tenho ainda, já chegando aos 60 anos, imensa saudade e grandes lembranças da minha infância junto a essas criaturas. Quando eu mando esses pensamentos para o mundo espiritual, se eles não estiverem reencarnados, receberão do lado de lá o meu pensamento de neto, carinhoso, feliz. Assim você também. Não fique esperando finados, não se entristeça no finados. Lembre-se, seus entes queridos que desencarnaram continuam vivos. Como diz Emmanuel ali no final, os mortos voltam
de sua nova vida. Voltam para nos visitar, voltam porque nos sentem, porque nos percebem. Não vão ficar dormindo até o juízo final, não. Eles estão aí em torno de nós, podendo perceber os nossos pensamentos, podendo perceber os nossos sentimentos. E aí vem um alerta para a gente poder caminhar para o encerramento dessa tarefa. Ora, se os mortos continuam vivos, se nós continuamos intercambiando pensamentos com eles, e se existe a possibilidade de um reencontro, o que a gente está fazendo para esse reencontro ser feliz? Ah, eu não sei, aquela pessoa que desencarnou, em que condição que ela está. Então comece desde hoje a mandar pensamentos de paz, de harmonia, de despertamento. Nós já falamos até num outro estudo aqui do avô de André Luiz, que aparece no livro No Mundo Maior, que André Luiz teve que resgatar lá das regiões de sofrimento, das regiões de dor. Então, nós podemos fazer isso. Ah, eu não sei se eles estão bem ou se estão mal. Não interessa. Volta lá na questão 320 do Livro dos Espíritos e veja que se eles são felizes, vão se sentir melhores com o nosso bom pensamento. Se eles são infelizes, vão se sentir consolados. É isso que importa. É isso que faz a gente prosseguir. Como nós vivemos aqui vai dizer como nós estaremos no mundo espiritual. Aí eu vou sugerir que vocês estudem a segunda parte do livro Céu e Inferno. Eu vou voltar com a capa dele aqui para que a gente possa voltar e ter isso em mente. Segunda parte do livro Céu e Inferno. E aí, estude essa segunda parte do livro Céu e Inferno como se nós fôssemos os candidatos à desencarnação. Eu, hein, Maurício? Que medo! Tem medo não. A vida não acaba. O que acaba é o corpo físico. Mas analise, estude essa segunda parte do livro Céu e Inferno como se nós fôssemos, candidatos à desencarnação. E aí, analisando o nosso hoje, analisando as nossas vidas de agora, como é que nós estaremos no mundo espiritual? Porque muita gente tem medo de desencarnar, não é medo da morte, não é porque morrer dói, é porque tem medo do que vai encontrar do lado de lá. Então, ó, a consciênciazinha, culpadinha aí, olha a consciênciazinha cobrando da gente aí atitude, cobrando atitudes diferentes, obrigando a gente a repensar, e aí aquela velha questão. Mas e os entes que eu amo e que já foram na minha frente? Vou me encontrar com eles? Provável, possível. Principalmente se nós vivermos aqui na Terra de modo a proporcionar as condições adequadas para esse encontro. Como assim, Maurício? Nós podemos pensar, ai, puxa vida, fui separado tão cedo da minha mãe, ou então um filho querido que desencarnou antes do tempo, que a gente acha que é antes do tempo, né? Aí eu recomendo que vocês estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente é lá no capítulo 5, essa questão das mortes prematuras, das perdas de entes queridos de mortes prematuras. E os espíritos questionam, e Kardec também, será que foi prematuro mesmo? Será que alguém que desencarnou com 20 anos tinha uma vida tão promissora assim pela frente, ou ele corria o risco de se perder? Corria o risco de mergulhar nos vícios, e aí por isso desencarnou antes. Então, pensemos nisso com muito cuidado, com muito carinho. Nós não podemos fazer muita coisa para mudar o que os outros fizeram da vida deles, mas nós podemos fazer tudo para mudar as nossas vidas. E aí, se amamos, se temos o objetivo de um reencontro com esses entes queridos, seja aqui, seja lá, vivamos por nós e vivamos por amor a eles. É importante a gente pensar nisso. Nossas mães, nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos do outro lado, eles continuam e eles querem nos ver felizes. Todos os que nos amam querem nos ver felizes. Eles podem não ter condições. Eles podem estar numa situação de mais sofrimento do que a gente, mas intimamente eles querem a nossa felicidade. E aí, por causa disso, vão se sentir, de certa maneira, tocados pelas nossas vidas. Se nós progredirmos, quantas criaturas, depois da desencarnação de um ente querido, dão uma mudança tão radical de rumo em suas vidas que passam a produzir o bem em torno delas. Eu vi certa vez uma palestra de uma pessoa que fundou uma instituição para atender pessoas com tendência suicida e pessoas que tiveram parentes suicidas, dar consolação, fazer a chamada pós-venção do suicídio, né? Depois de fato ocorrido, consolar quem ficou, atender a quem ficou. E aí é muito interessante essa questão do acolhimento, mas nasceu da onde? Nasceu da dor que ela mesma sentiu, nasceu das dificuldades que ela mesma sentiu. Então, às vezes, ou vamos fazer o seguinte, sempre usemos a desencarnação de entes queridos como despertadores, e não como aqueles martelos que ficam martelando, doendo na nossa cabeça, nos fazendo sofrer por longo período. Ao contrário, usar toda essa energia, todo esse conhecimento e trabalhar muito para nós nos fazermos felizes. Ah, e qual é o problema? E se eu ficar muito feliz e eu evoluir muito e a pessoa que eu amo estiver lá no mundo espiritual sofrendo? Vai acontecer o que aconteceu com André Luiz, uai.
André Luiz desencarnou muito depois do avô. O livro é esse aqui, No Mundo Maior. Ele desencarnou muito depois do avô. Mas o avô estava muito desequilibrado. Só que o avô o amava muito e ele amava muito o avô. Então coube a André Luiz fazer parte da equipe que vai às regiões de sofrimento resgatar aquele avô. Faça o mesmo. Você não tem certeza de que aquela pessoa que você ama está bem lá no mundo espiritual? Está show de bola, fazendo tudo bem, trabalhando, né, construindo as suas asinhas de anjo? Comece então a orar por ela. Comece a mandar bons pensamentos, mas comece a fazer coisas boas aqui na Terra, em nome dela, pensando que ela esteja com você. Vamos trabalhar juntos com esses entes queridos, pelo menos no pensamento. Então, quando eu preparo uma cesta básica e dou para uma família carente, pensa assim, puxa vida, a vovó que desencarnou, bem que podia estar comigo aqui doando essa cesta. Pode ter certeza que esse pensamento chegará a ela. Se ela estiver bem, ela vai ficar feliz, porque vai ver o neto, a neta, fazendo tudo de bom. Se ela não estiver bem, ela vai se sentir consolada, porque a gratidão daquela pessoa que recebe a cesta vai chegar a ela também, porque o bem que nós fizemos foi feito com a intenção daquela pessoa que desencarnou. Então façamos isso, perpetuemos a memória dos nossos entes queridos, fazendo bem aqui na Terra, preparando boas condições para a nossa reunião. Nossa reunião como, Maurício? Nossa reunião com trabalho sério, com um trabalho voltado à construção, à reconstrução de nós mesmos. Porque na Terra, né? Não vamos falar em construção, não. Na Terra, planeta de provas e expiações, gente, nós somos tudo frangalho, nós estamos tudo em reconstrução. Por isso que nós estamos meio desorganizados, porque canteiro de obra é bagunçado assim mesmo, né? De vez em quando cai um tijolo, quebra ou um muro fica meio torto, tem que fazer de novo. É o planeta Terra, ainda na condição de provas e expiações. Mas nós aqui, conhecimento espírita, Emmanuel de um lado, Allan Kardec, Livro dos Espíritos do outro, vão trazendo para nós as informações que nós precisamos para nos consolar. O Espiritismo não é o consolador prometido? Então, diante da dor da morte do corpo físico, pensemos na imortalidade e, de novo com Emmanuel, né, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Não estão perdidos, não estão extintos. Aliás, esse é um termo que a gente tem que evitar. Ah, é a extinta fulana de tal, o extinto fulano de tal. Não, ele não acabou, não. Ele continua vivendo, ela continua vivendo. A gente não vê, mas eles sentem. E nós também podemos sentir. Então, o que vamos fazer da nossa imortalidade, já que a gente não pode alterar a imortalidade dos outros? Já que a gente não pode alterar a forma como os outros estão vivendo na vida espiritual, porque a forma como os outros estão vivendo na vida espiritual é consequência daquilo que eles fizeram aqui na vida material. Da forma como eles viveram aqui na vida material. Mas nós podemos alterar a nossa forma de viver no mundo espiritual, vivendo de uma forma diferente, aqui na vida material. Vivendo aqui na Terra, com uma mentalidade voltada para a prática do bem, com uma mentalidade voltada para o exercício do amor, com a fraternidade sendo o gerente das nossas ações. Aí sim, mesmo que essas pessoas que nós amamos, que nos precederam no túmulo, que nos precederam na vida espiritual, não estejam bem, fazer o bem, pensando nelas, vai chegar para elas também alguma coisa boa. Vai chegar para elas também alguma oportunidade de crescimento. E aí é lógico, nós vamos nos reunir. Nos reunir em determinado momento, mais evoluídos, mais felizes, mais equilibrados? Sim, Maurício, nos reuniremos mais felizes, mais equilibrados, para trabalhar. Juntos para sermos felizes? Sim. Juntos para trabalhar no bem? Sim, porque espírito desencarnado não está dormindo. Não imagine que os nossos entes queridos que foram na nossa frente estão lá em repouso, ou então estão numa nuvem tocando harpinha para Deus. Então não. Estão fazendo cursos, estão se preparando, estão estudando. E aí a minha sugestão, vão ler, vão estudar. Mesmo aqueles de nós que atravessamos um momento extremamente agudo, extremamente doloroso do suicídio de um ente querido. Esses entes queridos não estão desamparados. O livro é Memórias de um Suicida. Deixa eu botar a capa aqui, Tivone Amaral Pereira. E é um livro magnífico, extremamente consolador. É duro. Os primeiros momentos, os primeiros capítulos são pesados, são duros, dão aquela sensação de intenso sofrimento. Mas, exatamente naquele intenso sofrimento, naquela tempestade enorme, assim como acontece no livro Nosso Lar, de André Luiz, lá no livro Memórias de um Suicida, os amigos espirituais vão socorrer. As falanges do bem vão socorrer. E aqueles espíritos de suicida vão se preparar para uma nova jornada, vão estudar, vão aprender. E nesse caso em específico, o espírito Camilo fica lá mais de 50 anos no mundo espiritual, treinando para reencarnar e vencer a tendência suicida numa segunda oportunidade, numa outra oportunidade. Então entendamos, nenhum de nós
foi desertado dos entes queridos. A morte não levou o amor. A morte levou o corpo físico. A morte fez degradar-se, fez dissolver-se a matéria, que foi integrar outros corpos. Mas o espírito continua íntegro, continua inteiro pensando em nós, inteiro sentindo o que nós sentimos por ele, recebendo os nossos pensamentos. Não precisa ir à sepultura, não precisa invadir cemitério nessa época que a gente tem que evitar aglomeração por causa da pandemia. Faça suas preces em casa. Faça suas orações, o seu sentimento. Não precisa montar um altar também com relíquias dessa pessoa, não. Nada de coisas materiais. O que atrai os espíritos é o pensamento. E não apenas no dia de finados. E não apenas junto das suas sepulturas. Porque, como diz Emmanuel, os mortos continuam vivendo. Os mortos, entre aspas, voltam da sua vida para dar demonstrações para nós de que a vida continua. E de que se nós vivermos bem aqui, nós vamos nos reunir com eles para a felicidade, para o trabalho no bem, para a disseminação do amor e para a paz. Muita paz, meus irmãos, minhas irmãs, que nesses momentos de reflexão sintam a dor da separação, ainda mais se foi recente. Deixem escoar o luto, deixem passar as lágrimas, como diria lá na canção de Gilberto Gil, né? De lágrima correr pelo cantinho do olhar, suave, mas trabalhando. Ainda que seja chorando, trabalhe, faça o bem. Ainda que seja lembrando com muita saudade daquele ente querido que você acabou de sepultar o corpo, vá lá e continue fazendo bem. Vá lá dar seu passe no centro espírita. Vá lá visitar os asilos dos velhinhos. Vá lá visitar o enfermo no hospital. Aproveite enquanto você tem um corpo físico que te permite na Terra construir as condições para o encontro feliz, para o encontro de paz. Agradeço a todos vocês que me assistem. Lembre-se, vou deixar o link aqui na descrição, tanto da canção do Libera, Do Not Stand at My Grave and Weep, quanto do Chororô, do Gilberto Gil, para a gente poder refletir sobre as letras, porque através das letras das músicas, a gente também consegue se enriquecer espiritualmente. Eu desejo que vocês tenham muita paz, agradeço muito pela atenção e muito obrigado pela sua atenção, muita paz aos seus corações.